Fala, senhores! Iniciando mais um episódio do nosso Papirocast e hoje nós estamos aqui com a presença de uma mulher que, por sinal, muito bonita e daqui a pouco vocês vão conhecer como foi a jornada dela até a aprovação. Mas, como sempre, eu vou pedir a gentileza dos senhores e senhoras de clicar nesse botão aqui, ó, de gostei, porque isso dá uma moral pra gente. Não vai demorar 3 segundos, você faz isso, tranquilo? E também já vai deixando feedback aí nos comentários pra gente continuar melhorando aqui o nosso papo, beleza? E se você tá chegando aqui agora, não sabe que projeto é esse aqui, ó, o Papirocast, é o momento que a gente troca ideia com os nossos aprovados, para vocês entenderem como que é a jornada de quem consegue a aprovação, tranquilo? E meu nome também é James e sou um dos mentores aqui, ó, calmei, da mentoria Irmãos Polícia e atualmente sou policial militar. Então vamos lá, Hanna? Bora, vamos se apresentar um pouco, nos apresentarmos na realidade um pouco, para você contar um pouco da sua jornada. Já para iniciar, ó, aquela câmera ali é sua. Fale um pouco ali seu nome, fala sua aprovação e a gente inicia o nosso papo, pode ser? Vamos. Então, pessoal, eu sou a Hanna, eu tenho 30 anos, eu sou formada em biblioteconomia pela Universidade de Brasília e sou aprovada, né, graças à mentoria dos Irmãos Polícias, até o momento em 2 concursos, né, que foi a Polícia Penal do Goiás e a Polícia Penal de Minas Gerais. E aí a gente vai contar como foi tudo isso aqui, né? Excelente. Então, já para poder começar, como que você conseguiu essas aprovações, qual que foi o primeiro momento ali da virada de chave de você falar assim, ó, eu quero concurso público? Teve esse momento? Então, teve, James, mas assim, é muito engraçado que na minha jornada, né, enfim, de estudos, eu sempre fui uma aluna que estudava. Assim, eu, né, também era bem agitada, mas eu tirava notas boas, eu gostava de estudar, ficava na época do ensino médio ali o dia inteiro na escola fazendo mentoria, porque eu queria, né, o vestibular. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu tinha toda a influência da minha família de parte de pai, né, que eles são todos concursados. Então, eu conseguia ver que a qualidade de vida era melhor, que era mais divertido também, até mesmo o trabalho, né, de alguns. Então, eu comecei a olhar aquilo com bons olhos. E o meu pai, né, minha mãe também sempre disse que a forma que eu iria vencer seria através dos estudos. Então, assim, quando se nasce pobre... infelizmente ou felizmente, né, porque é uma forma muito justa de vencer na vida, é através dos estudos. Então, eu sempre tive essa facilidade, mas assim, eu vejo que durante muito tempo eu comecei um pouco tarde, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu me frustrei muito. Por exemplo, eu passei na UNB com 21 anos e o meu primeiro concurso com 29. Então, já foge do cenário de meus amigos entrando com 18 no vestibular e amigos com 23 já passando em concurso público. Mas desde essa época do vestibular, você já almejava o concurso público ou não? Não. Aí nisso era o foco total, né, no vestibular, enfim. E eu te faço perguntando, antes sim. de bate-papo mesmo, real, não é nem tão focado no concurso. Eu falo isso porque na minha época de ensino médio também tinha muito essa mística da UNB, né? Sim. Que é a Universidade Federal. Total. E não importava o curso na época, né? Pelo menos eu tinha essa noção que a galera falava, meu irmão, eu quero o UNB, independente de qual curso. Eu quero estar na UNB. Você tinha um foco lá dentro ou também o seu objetivo era estar na UNB? Então, aí veio já de algumas influências, né, de exatamente isso, o ensino médio que se falava naquele tempo, né, a long time, era exatamente isso, tipo, tem que passar na UNB e tudo mais, então eu já vinha com isso na cabeça. O curso não foi o primeiro que eu desejei, então por isso que eu falo, né, que eu entrei tardiamente e tudo mais. Mas onde eu quero chegar com isso, né, porque sabendo, né, tudo o que eu comecei, durante muito tempo eu achei que eu não seria capaz. E aí eu comecei a estudar para concurso na pandemia. Então eu estava assim, eu trabalhava, fazia estágio, estava finalizando a faculdade, comecei os estudos. Daquele jeito assim, horrendo. Mas eu sempre fui, né, muito disciplinada, então eu mantinha a constância, mas eu estudava totalmente errado. E aí eu lembro que eu fui fazer o concurso do DPEM, e aí eu comecei a ter o gosto, né, para a área policial, justamente para ter mais mulheres na polícia, justamente para ocupar espaços que, inclusive, era o sonho da minha mãe ser policial e ela não conseguiu. E eu vim descobrir isso depois de muito tempo. Então, assim, hoje eu tenho muita honra disso. E aí, quando eu comecei a estudar, eu estudei 1 ano e meio, fiz a prova, eu tirei 68, né? Na PPGO? No DPEM. No DPEM, perdão. Isso, lá no comecinho ali em 2019 para 2020.
Aí eu fiz essa prova, não passei, né? Porque é nível federal, a nota de corte foi 80 e poucos. E aí eu desisti da vida de concurso público, né? Não queria mais. Ah, não, isso não é para mim. E veio mais uma vez que eu não seria capaz. E aí aquilo, nossa, mas eu estudei em boa escola, eu sempre fui uma pessoa estudiosa. Mas assim, talvez não é o meu futuro, né? E aí depois a virada de chave, de fato, foi quando depois eu trabalhei, né, em alguns lugares e o trabalho me sugava muito. E aí eu estava já frustrada com todo o tempo de tudo, né, não dando certo. Da rotina de trabalho, isso te pegava? Isso. Eu trabalhava em média de 12 a 18 horas. Ah, sugadíssimo, sugado. Eu vou querer saber sobre isso, o seu trabalho. Mas eu acho um ponto muito importante, Hannah, e eu acho interessante as pessoas que vão ver, a respeito desse ponto que você mencionou, de falar assim, achava que não era capaz. E esse momento, ele surgiu desde a época do vestibular, essa ideia, porque você, pelo que eu entendi, você focou na UNB, porque era um objetivo seu, do ambiente, dos familiares, não sei, e você alcançou com 21 anos, correto? Isso. Você, naquele momento, nem pensava em concurso por você não achar que era capaz ou não era algo que estava no seu radar naquele momento? Então, eu já pensava pelas influências que eu tinha. Então, Entendi. na minha cabeça, eu vou ser concursada. Mas aí você não seguiu por esse sentimento? Mas aí eu não segui porque eu estava focada na faculdade, né? E assim, eu achei que eu entrei tarde porque eu terminei o ensino médio com 17 anos. E só entrei na faculdade com 21 anos, entendeu? Focando nela, Isso, querendo passar. Focando nela. Aí, assim, eu estudava, aí tinha um ano que eu não estudava, aí tinha outro ano que, não, é melhor eu trabalhar para pagar minha faculdade, naquilo de, eu não vou conseguir, não vai dar certo, aí tive que mudar os cursos, né, e tudo mais. Mas, assim, fui muito feliz na minha graduação, né, no curso que eu me formei, foi muito bacana, mas eu já achei que eu estou atrasada, né, assim, 17 para entrar com 21 já tem 4 anos, era para eu estar praticamente formando. E aí, quando eu comecei a estudar também para concurso, que foi exatamente assim, eu terminei o ensino médio e não consegui passar. Aí eu fiz um curso presencial, que para mim não adiantou de nada. James, eu ia para aula, eu falava, meu Deus. Voltava, não estudava, então assim, eu nem conto como uma preparação, entendeu? E você tinha noção disso naquela época ou você só entendeu isso depois, que você não estava aprendendo nada, que aquilo ali não te acrescentava? Então, eu entendi depois, porque além de ser presencial, parecia que eu só ia porque, meu pai pagou, entendeu? Então, ali a chave ainda não tinha virado. Perfeito, é isso que eu ia falar. Muitas vezes não adianta, eu falo isso para alguns alunos, você sabe disso, Hannah. Sim. Tem alguns camaradas que, por influência do pai e tal, ou às vezes até na empolgação, vai lá, investe e tal, mas só que não virou a chave, xerife. Se você não virou a chave para o estudo, se você não está decidido, eu falo muitas vezes assim, irmão, em vez de você me dar dinheiro, faz o seguinte, não começa agora, porque você vai estudar, você não está decidido, você não quer abrir mão, você tem 1 milhão de desculpas, você se baseia em outras coisas. Não, começa agora. Quando você virar a chave, quando você entender, quando você ver seus camaradas que estudaram com você sendo aprovados, quando você precisar de uma grana e você não tiver condições, tiver num emprego ruim, quando você tiver que trabalhar 18 horas num emprego de merda, aí você de repente, caralho, agora eu viro a chave. Aí você faz por onde? Não adianta. Vou te contar uma coisa, Hannah, isso é real. Não sei se você vai saber quem é um aluno. Tem um camarada, não vou falar o nome dele, óbvio. Eu conheci ele e estava no meu trabalho, ele falou, James, acompanho você lá, tal. Aí eu, massa, e eu vi que ele trabalha lá num trabalho que recebe um salário não tão bom, e ele, eu quero estudar, isso e aquilo, tenho dificuldade, mas eu não tenho isso, eu não tenho condições assim, assado, pá. Eu virei para ele, eu falei assim, mano, se tu quiser eu te ajudo. Posso te ajudar? Eu te ajudo. Falei, é o seguinte, vou falar aqui para você, na sua cara, e você pode me provar o contrário. 90% das pessoas que eu dou a mentoria não estudam. 90% dos alunos que recebem assim, tá aqui, mano, o acesso sem curso, sem nada. Para uma vez ou outra eu faço para uma pessoa que eu vejo que quer, não recebe. Um mês você tá lá. Se no passado um mês você não estiver estudando, o seu acesso vai ser bloqueado. Mas você me prova. Fui lá, meu irmão, o cara no emprego de merda, reclamou de um monte de coisa, tal, falei, liberei, foi atendido da mesma maneira que qualquer outro aluno, passou um mês e não estudou. Não fez nada. Por quê? Por mais que estava ruim, o cara não tinha virado a chave. Por mais que recebeu, não gastou nada, o cara não virou a chave. Então não adianta, onde eu digo, um dia desse eu até mencionei no Instagram, um dos maiores bizus
da aprovação chama-se decisão. Quando você decide. Sim. Quando você... É uma palavra... É uma única palavra, mas ela representa muito, né? A decisão te faz ir atrás de um planejamento de estudos. A decisão te faz organizar sua rotina. A decisão te faz a você se afastar de algumas amizades não ruins, mas que não estão alinhadas com o seu objetivo. Então, a decisão, ela engloba muita coisa. E é muito importante para a aprovação, não é? Verdade. Inclusive, James, eu sou a prova de que eu já ganhei um sorteio da mentoria. Você acha que eu aproveitei? Não, porque a chave ainda não tinha virado. Eu vou chegar lá. Não, já me fale aí, eu quero... Aí o que acontece, né? Aí nesse tempo, assim, muitas frustrações, estuda, aí trabalha muito, aí teve um tempo que eu comecei, não tinha constância, porque o trabalho me sugava muito, eu tinha que fazer muitas horas extras, então eu deixei de lado. Aí quando eu voltava a estudar, estudava 1, 2, 3 dias, ficava 1, 2 semanas. E aquilo não dava certo, né? Quando eu entrei, né, na mentoria, eu conheci através da Fernanda. Então, hoje eu tenho a maior admiração, né, pela Fernanda. Você deve ter também, né? Com certeza. Um dia eu vou chegar na metade do que ela é, vai dar certo. E aí, eu tinha visto o vídeo dela, comecei a acompanhar no Instagram. E depois teve uma entrega, né, da mentoria que vocês fizeram, um lançamento. E eu falei, nossa, eu preciso disso. Fiz um investimento. Na época, eu lembro que eu pedi um pouquinho pro meu pai, eu tinha um pouquinho e tudo mais, juntei, paguei no Pix. E aí eu acho que eu falei com você também. Então, assim, foi algo bem bacana, né, esse primeiro momento que já me ganhou ali. E aí, naquele momento, eu abri a mentoria. Na época, ainda não tinha tudo automatizado, né? Eu acho que acredito que era ainda Rotas de estudos. rotas. E o que aconteceu? Eu lembro que eu comprei em julho de 2022. Então, eu estudei lá em 2020, parei 2 anos, voltei em 2022. Também não estudei, eu comprei em julho. Eu abri ali 1, 2, 3 semanas. Depois eu fui abrir de novo em dezembro. Então, assim, eu comprei, não dei valor, talvez não era o meu momento, né? Trabalhando muito e tudo mais. Hoje eu vejo que eu não coloquei isso como prioridade, né? E aí, quando foi em dezembro, eu lembro que teve a prova da PMDF, que a última turma foi agora. E aí, em dezembro, eu vi a movimentação no grupo, aquilo me ganhava muito, né? O ambiente, né? A galera ali vibrando, exatamente, né? O ambiente sempre vence. A galera vibrando e tudo mais. E aí, já não estava tão satisfeita também, né? Com as minhas atividades, com o trabalho que estava bem cansativo. E nesse meio, eu troquei de vários trabalhos, mas tudo era da mesma área, né? Então, o cansaço era o mesmo. E aí, eu comecei a estudar um pouco mais. E aí, quando foi em janeiro, eu fiz a prova da PMDF. Eu nem tinha tamanho, nem tenho tamanho, né? Porque de lá para cá eu não cresci. Mas assim, eu falei, eu vou usar esse concurso para eu conseguir, de fato, dar um start, né? Porque não adianta eu ficar só reclamando. Reclamar, chorar, se cansar, não vai adiantar. Então, eu tenho que fazer aquilo que meu irmão, quando passou, fez, o meu pai fez, eu tenho que agir, né? E aí, eu comecei ali em janeiro. A minha prova foi horrível, péssima. Falei, meu Deus, que vergonha. E eu lembro que eu mandei uma mensagem no grupo falando assim que eu vi muita gente, né, sendo aprovado. E aí aquilo veio que... Por que eu não dei valor nisso, né? Que eu comprei lá em julho. Qual era o nível que eu ia estar agora? E eu falei que, não foi meu momento. E eu ainda era iludida, porque eu achava que eu ia passar, né? Estudando 2 meses, 1 mês. E aí, sem usar o método. Eu tinha um método, mas não usei. E aí eu falei pra galera, eu vou voltar, mas eu vou fazer certo e, se Deus quiser, vai vir a aprovação. Mais uma vez me deixei levar pela rotina, por tudo, até chegar à necessidade. Nesse meio tempo, eu cheguei a ganhar uma grana muito bacana que eu falava, nem preciso mais de concurso público. Mas eu não tinha segurança, eu não tinha estabilidade, então a qualquer momento eu poderia ser desligada, e aconteceu algumas vezes por eu ser PJ, né? Então eu saía com uma mão na frente e outra atrás. E aquilo vibrando, eu não podia ver uma viatura que eu ficava, caramba, vibrando assim. Pô, tu não tem nem tamanho. Eu falei, mas eu sou braba. E aí aquilo, né, ficou. Isso em 2022, né? Quando foi ali em 2022, a prova em janeiro, eu não lembro exatamente, teve um sorteio da mentoria. E aí eu lembro que eu voltei da missa, foi num domingo. E aí, na época, eu não morava com a minha mãe. E eu estava lá e eu falei assim, mãe, eu já vou embora porque já vou me ligar. Aí minha mãe, oxe, te ligar do quê?
Aí, agora eu tô igual tu. Arrepiando. Ela falou, mãe, é que eu tô vendo uma live aqui. Aí ela perguntou do que era, eu expliquei, eu falei, eu vou ganhar esse sorteio. Ela, nossa, tu tá muito convicta, vai ganhar mesmo. Que Deus abençoe e tudo mais. E aí eu lembro que eu fui pra casa, enfim, e aí eu tava deitada assistindo, teve o primeiro sorteio. Aí não fui eu. Aí quase que eu desligo, né? Aí eu falei, não, que merda e tudo mais. Aí depois ligaram de novo e tinha que falar uma frase. Sortearam 2 pessoas. E aí uma não atendeu, a outra não falou a frase. E aí falou que ia ter a terceira. James do céu, parecia que eu estava ganhando na Mega Sena. Sério, quando a Fernanda foi, eles colocaram, né, na tela a planilha, Ana Rodrigues. Eu falei, meu Deus, eu comecei a pular naquele apartamento, acho que já era 10 horas da noite, não pode fazer barulho, né? Nossa, foi muito engraçado. E aí, no fim, eu tive um problema com o celular, fiquei agoniada, aí deu certo. Ganhei a mentoria. Falei, agora é um sinal, né? Deus, eu pedi tanto um sinal, Deus quer que essa seja a minha carreira. Mais uma vez, não dei valor. Então, assim, eu tive que esperar, né, um pouco mais, não dei valor por conta da constância, não era nem por não acreditar, mas eu acho que eu não estava pronta ali, James. E isso em 2022, né? 2022, 2023. Então, eu ganhei a mentoria. E não seguir. E não usei. Mais uma vez, mostra que tem que estar decidido, Sim. não adianta. E infelizmente, a maioria é assim. A maioria vai pela empolgação, a maioria vai pela motivação. A maioria, porra, vê um episódio, vê uma viatura, vê um vídeo, vai falar, vou começar a estudar. Aí começa, mas não manter a constância. O problema é manter a constância. E essa primeira barreira que é o difícil, né? Sim. Mas também é a mais gratificante. Por que eu digo isso? Porque quando você começa a estudar, vem vários pontos em comum para todos. E um deles chama-se sensação de progresso, né? Se você começar a aplicar um método, se você decidir, se esse planejamento ele é um planejamento sério, a partir do momento que você começa a repetir, você tem um retorno dele. Sim. E tudo que você tem uma recompensa, em regra você se vicia, ou você gosta, ou você quer mais. Não adianta você, tá indo para academia, chega lá na academia, você faz 2 exercícios assim, anda na esteira 5 minutos andando, aí vai e depois, vou continuar nessa merda, não tá funcionando nada, você reclama que o treino é ruim e tal. Você não tá vendo resultado. Além do seu planejamento, né, de treino tá ruim, você não vê resultado, você vai se desmotivar. Mas a partir do momento que você vai para academia, você aplica lá um treino maneiro, você faz direitinho, aí você começa no primeiro mês, já sentiu a diferença, aí você continua e vai vendo melhoria, você não quer parar. E a mesma coisa assim com os estudos, né? Sim, concordo. E muitas pessoas fazem o quê? Igual eu fiz lá no começo. Você sabe minha história, eu só fui para a biblioteca, sentava na teologia e estudava. Mas, obviamente, eu não ia ter resultado com aquilo, eu não ia ter o meu progresso, eu não ia ter minha recompensa. A probabilidade de minha moral ir lá na bombacha era grande, né? E eu parar. Agora, quando eu virei a chave, quando eu peguei um planejamento de estudos e eu comecei a aplicar, e, meu irmão, eu lembro que ia ter simulado lá da galera e eu fiquei em primeiro colocado no simulado. E eu ganhei o stand de tiro. E eu fui lá no stand de tiro, no meio da galera assim, todos que estavam estudando comigo. Eu falei, caralho, que massa, mano. Aí vira um desejo de você querer mais, vira, para quem gosta, uma certa pressão de falar, meu irmão, quero me manter. Vira uma parada e você começa a emergir naquele mundo. Sim. E cada vez mais. Isso é verdade. E assim, eu julgo que é verdade porque é a rotina do concurseiro, né? É estudar. Todo mundo tem a mesma jornada. Inicia, quebra a cara, não desiste, aplica uma parada correta e vai ter o resultado. Enfim, aí você, beleza, passou por esse momento, ganhou a mentoria. Isso. Aí não aproveitei nada, né? Então a gente pula essa parte. Mas assim, é importante falar disso, né? Porque depois, quando vem a glória, né? A pessoa fala, apareceu fácil, né? E não foi. Então, assim, eu ainda vinha com muitas frustrações, né? E aí, passar por isso e de ter ali a oportunidade. Imagina, você teve a oportunidade e tu não aproveitou. Isso é mais frustrante de, eu não tenho condições, por exemplo, de fazer, entendeu? E aí eu lembro que, beleza, segui a vida, trabalhando e tudo mais. Quando foi em 2024, eu decidi, né, sair dos trabalhos que eu estava e tudo mais. E pensei em pegar um trabalho ali que eu teria amanhã livre. Já com esse objetivo de estudar? Já com o objetivo de estudar.
Então, isso vinha, porque eu realmente estava muito cansada, gente, muito mesmo, assim, o mental. Então, assim, eu já estava com quase 30 anos, e aí o que eu conquistei, entendeu? Hoje eu já aprendi muitas coisas com isso, mas antes, né, vinha esses pensamentos, tipo, nossa, será que eu vou ser alguém na vida, né? E talvez a farda ou um cargo público pode definir isso, né, de, assim, Uma entre realização aspas, profissional. exato, uma realização, mas justamente por não achar que eu era capaz, que esses pensamentos ficavam, porque a partir do momento, né, depois ali que eu consegui esse trabalho, que então eu tinha a manhã livre, e aí eu consegui estudar um pouquinho mais, né? Então ali em 2024 já comecei estudando um pouco, mas aí eu não consegui manter porque eu ficava até 10 horas, 10 e meia trabalhando. E aí eu falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida, né? Só estou aqui, me formei, estudei bem, mas eu preciso de alguma coisa. Enfim, consegui também passar por outros trabalhos mais tranquilos. Eu lembro que quando foi em julho, saiu o edital. E aí, como eu já tinha entrado uma vez na mentoria, né, ganhado a mentoria, eu sabia que esse era o caminho. E aí, eu estava decidida. Aí virou a chave, porque eu já não aguentava mais receber pouco, porque antes teve um momento que eu recebia muito bem, mas depois eu passei a receber um salário mínimo. Então, não conseguia, às vezes, nem abastecer. Às vezes o cartão não conseguia pagar o cartão todo. Então, depois o financeiro pesou, a realização profissional pesou, porque isso lá em 2020, quando eu quero ser polícia, isso ficou no meu coração que ninguém tira. E hoje eu falo, eu só morro depois, Deus, por favor, né? Eu não controlo nada, mas eu peço muito, falo, Deus, por favor, deixa pelo menos eu vibrar, né? De eu estar lá. Então, eu tenho muito essa sede, né? Essa vontade. E aí, quando foi em 2024, né? Eu já estava vindo, assim, de uma vida de merda, né? Achando tudo muito ruim. E aí, saiu o edital da PPGO em julho. E aí, eu entrei na mentoria e escolhi a Fernanda, né? Como mentora. E eu lembro que eu coloquei, Fê, pode... O que você quiser fazer comigo, mas para eu passar, você pode fazer. E pode pegar no pé, pode ser chata, pode ser o que for. E aí eu comecei. Aí nesse tempo de preparação, eu não sei o que aconteceu, James. Aí veio a virada de chave. Eu era outra pessoa, com uma outra mentalidade, com uma outra cabeça, e eu trabalhava praticamente o mesmo tanto, muitas vezes. Mas eu mantive constância e eu estudei 82 dias. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu não vou parar. Eu só vou parar de estudar, nem na revisão de véspera, no dia da prova. Aí eu paro, tiro um descanso e pode ser o que for, o mundo está acabando, eu vou fazer ali as minhas horas que eu tenho para fazer e depois, né, se der para eu sair e tudo mais, beleza. E aí assim foi, a Fernanda montou um planejamento. E só nesse momento da virada de chave, Sim. De repente você julga que pode ter sido essa questão financeira, a insatisfação profissional, ou tem um momento ali que você fala, que ficou na sua mente, que você fala, não, ó, não sei o que aconteceu, eu decidi. Tem esse momento ou você acha que foi a construção desse trabalho ruim, falta de grana? Eu acho que foi a junção de tudo, Saquei, né? saquei. Assim, a gente sempre pensa no melhor pra gente, né? Então, eu tinha uma visão de que, se eu passasse numa universidade pública, né, na UNB, eu ia ser uma pessoa muito bem de vida, né? Uma pessoa promissora e tudo mais. Fiz isso, não deu certo. Me frustrei. Hanna, vamos falar sobre isso, eu acho interessante. Frustrada, tava frustrada, né? Não, é porque isso é engraçado, eu vivi isso. Eu também, graças a meu bom Deus e o trabalho do meu pai, eu cheguei a estudar em colégios bons também. Apesar de só ficar em recuperação, puta merda, chegar a ficar de independência. Mas, enfim, eu estudei em colégios bons. E a média dos camaradas era o UNB. Porque o colégio dava uma boa base e você tinha esse discurso. Eu via muitos camaradas, não, eu vou estudar para medicina na UNB, vou estudar para direito, engenharia. Na época, engenharia estava no auge. Isso e aquilo. Aí vinham uns camaradas lá no terceiro ano, na época do PAS. Eu vou passar. E o cara passava independente do curso, filho. O cara queria falar que estava na UNB. Era tipo o status, sacou? Era o que nego fazia. Eu quero o UNB. Agora, se tu tá fazendo arquivologia, qualquer Biblioteconomia. A Aí, galera lá fala isso, Bíblia o quê? Bíblia o quê? Bíblia, estudar a Bíblia, né? Estudar a Bíblia? Tô brincando, tô brincando. Enfim, estudar um curso assim, enfim, independente qual era. Queria estar na UNB. Só que é real, Hanna, por eu sempre ter não ter sido um bom aluno, eu só tirava nota ruim, de uma maneira inconsciente, hoje eu analiso, eu não me achava capaz.
Eu falava, mano, eu nem vou estudar para o NB. Se o maldito aqui do meu camarada, que é cabeção, tá querendo um NB, eu me coloco no meu lugar e vou escolher outra coisa. Eu não me achava capaz de almejar o mesmo sonho de um camarada que estava voando. Você entendeu? Sim. Tanto no concurso, eu já vou adiantar um pouco, na época de estudar para concurso, eu tenho um grande amigo que na época, a gente era vizinhos, né? Assim, morávamos bem próximos, jogávamos bola juntos, estudamos nesse mesmo colégio, depois fizemos faculdade na mesma faculdade, não na mesma série, ele era mais velho que eu, 2 anos, mas ele sempre foi referência de um moleque sinistro. Ele passou na Polícia Civil, passou na PM, passou na PRF, passou na PF, passou para delegado, passou para tudo, e na época, antes de ele passar, ele já estudava para isso. Aí eu falava, não, eu não posso estudar para a mesma coisa que ele estuda, porque eu sou menos que ele. Você entendeu o que era? É esse o sentimento. Você entendeu o sentimento? Então eu falava, eu não posso me achar no privilégio de querer a mesma coisa que esse camarada quer. Se ele está querendo isso, então deixa eu mirar um pouco mais baixo e eu vou focar nisso. E eu acho que isso pode acontecer com muita gente, Sim. de achar que não é capaz. Porque tem gente que conseguiu e... não, mas o cara é sinistro, ele só vive para estudar. Não, ele estudou em bons colégios. Não, ele é mais inteligente. Meu irmão, é o que volta que a gente começou a falar. Se tu virar a chave... Já era, meu irmão. Pode ser o cara, pode ser o mais talentoso do mundo. Sim. Se ele não se esforçar igual você vai passar ele. E não é discurso bonito, eu fico puto com essa porra. Vocês aqui na mentoria usam muito essa frase, né? Que o talento supera a inteligência, né? O esforço supera o talento, isso, né? É uma parada dessa. E outra, uma coisa que eu sempre falo aqui, vamos relembrar os primórdios da mentoria. Eu sempre falo isso aqui. Essa frase que você falou, ela é um clichê. O esforço supera o talento. Mas se ela é clichê é porque ela é real. Agora, se eu jogo aqui agora um provérbio chinês, vai aparecer uma frase tão linda ali, ó. Ih, caralho, tá aparecendo um negócio ali. Vai aparecer uma frase tão linda e você vai ler, caramba. Mas se você nunca ouviu ela, caga para aquela merda, porque se ela não é clichê, se ela não é de conhecimento comum, ela não é verdade. Sim. Então, todas as frases que são clichês, eu acredito nelas. Porque, independente se tu é alto, baixo, preto, branco, magro, gordo, pobre, rico, ela está ali e é de conhecimento, ela é real. Sim. E, então, a minha ideia não é ter um discurso motivacional aqui, não, tá merda. Se tu é esforçado, se você faz o que tem que ser feito, se você se planeja e não para, não desiste, você consegue. Olha essa frase, não desiste. A Hannah começou lá em 2019 e teve momentos que parou, mas não desistiu, conseguiu. A mesma maneira, eu também. Eu já quis ser polícia desde quando eu era moleque. Por vezes eu acreditei que eu não poderia almejar o que meus camaradas conseguiram. Mas chegou um momento que eu não desisti e fiz até chegar. E essa é a ideia. Sim, aí a gente aprofunda mais, né, Hannah? Você bem sabe. E eu estava conversando com os camaradas lá no batalhão, Hannah. Estava lá no alojamento. Aí juntei uns camaradas lá, a gente conversando, aí entrou que ainda muita gente papira dentro da polícia, né? Sim. Aí a gente conversando e tal. Aí eu falei assim, mano, qual que fosse um bizu? Vocês aqui todos, ó, todos vocês são concursados, já tomaram posse, vocês são tudo... Sabe o que eu estou falando? Não estou falando para ninguém que não conhece a caminhada. Qual que é o maior bizu que você acha para você ser aprovado? O que é o bizu dos bizus, se você pudesse falar? E é unânime. É você... São 2 pontos. É você ter um planejamento de estudos, você saber o que você vai estudar e ter a constância. Basicamente isso. Assim, de uma maneira geral. Porque também não adianta você ser constante em algo que não seja bem planejado. Você não sabe o que estudar, como estudar, quando estudar, qual matéria é importante. Sim. Até porque quando eu comecei lá para o DPEM, né, foi assim. Eu tinha constância, porque pandemia, não tinha muito o que fazer. Mas aí eu abria o cursinho, começava lá a separação silábica. Do básico, ia vendo tudo. As questões eu fazia, parecia que eu estava jogando. Eu acertei, legal. Aí o que eu errava, segue o baile. Às vezes eu olhava a questão, James, e falava, só para não ficar ruim no meu painel, eu olhava o comentário e marcava depois. Eu falei, gente... Sim, meu Deus, que auto-sabotando, né? Mas isso quem nunca fez, atira a primeira pedra, tá aqui, pronto, fiz demais isso também. E aí, assim, totalmente errado. Então, eu tinha constância, não tive o planejamento. Passou um tempo
que eu ganhei a mentoria, tive planejamento e não tinha constância. Então, quando depois ali, né, em 2024, veio tudo junto, aí não deu outra, né? E foram assim, 82 dias. Se eu fosse pensar antes, eu achava que eu nunca ia ser capaz, com o edital aberto, de estudar o tanto que eu estudei. Inclusive, eu até deixei aqui essa foto. Bom, vou mostrar aí para nós. Não sei se ela Vê se a vai produção mostrar. consegue mostrar ali, ó. É que ela tá bem curtinha. Dá para Deixa virar. eu só virar aqui. Se não der para ver, você lê aí que a galera vai acreditar. Mas eu lembro que aqui eu mandei para Fernanda. E... Deu para ver aqui? Mostra aí, James. Mais ou menos. Mas tem ali 50 horas semanais, que dá em média 7,14 horas, né? Porra, eu fiz essa conta antes de vir, porque eu queria saber. Mas dá mais ou menos isso. E aí, de questões, eu fiz 1.500, acho que naquela semana. Na semana? 1.537. Caraca. Então, assim, com o método, né? Então, eu entrei na mentoria e aí parece que, não que tudo ficou mais fácil, mas que eu estava tão decidida, James, que eu tinha muitos problemas, eu tinha que trabalhar, tinha que arrumar casa, mas tudo era para aquele bem. E se eu não conseguisse cumprir a meta, vixe, o mundo ia acabar. Meu Deus do céu. Às vezes eu poderia cumprir até ali 11h59, né? Eu ficar madrugada, mas eu só dormia ou eu só fazia qualquer outra coisa se eu tivesse finalizado a meta. Isso é um sentimento, assim... obviamente é pessoal, né? Algo que você quer. Você viu mais cedo aqui eu falando com o camarada. Muita gente pega essa rotina e vai falar assim, porra, eu não vou fazer isso, né? Muita gente vai falar, caramba, mas pra que isso? Estudar até de madrugada, porra, eu não vou parar, vou me matar, assim. Mano, era porque você queria, você tava vibrando, era isso que você... Aquilo te fazia bem. Naquele momento você sabia por que você estava fazendo aquilo. Se você pegar alguém que não está na mesma caminhada, na mesma energia, no mesmo ritmo que você e falar assim, ó, naquele mesmo dia, eu falo, vamos fazer comigo. O cara fala, meu irmão, ele abre no primeiros 30 minutos. Não vou fazer isso não. Então, isso é uma construção, pô. Você que está vendo aí a história da Hannah e vê chegar no padrão dela, ela não começou do dia para a noite, não está contando toda a caminhada até chegar nesses 84 dias, né? Que foram você 82 dias que você bancou dessa maneira. Sim, e assim, eu estava muito decidida, mas claro, a mentoria me ajudava. A Fernanda foi um diferencial, realmente. E na época, hoje em dia, né, tem 4 mentores, né? Então, você que vai entrar na mentoria, você vai estar com 4 grandes astros para te ajudar. Então, assim, eu tinha uma... Não, mas a Fernanda era braba, né? Mas, assim, hoje está muito mais desenvolvido, né, melhorado, mais bisurado, então tá perdendo tempo. Mas voltando, né, James? Vai ganhar uma comissão, senhores da Hannah, vai ganhar a comissão. Não, mas é sério, eu comecei lá na rota para ver como tá hoje, caramba, quem tá fora tá maluco. É verdade, ó, quem nasce grande é monstro. Exato. A gente começou pequenininho nos PDFs, fazia lá, né, no Word, no Excel. E dessa vez, para entrar agora, eu também não tava assim, eu tenho grana, tal, vou investir. Não era isso, eu preciso, o que eu vou fazer? Vou ter que pedir para o meu pai, vou pegar um cartão emprestado, vou ter que trabalhar mais, já trabalhava muito, né? Vou ter que trabalhar mais um pouco para ter a grana ali, mas deu certo, porque eu acreditava muito que era o que eu precisava, né? Enfim, aí a Fernanda, ela me ajudou muito estrategicamente, assim, ela ia acompanhando, né, minhas evoluções, e é muito massa, né, ver você evoluindo. E aí chegou um certo ponto, James, que eu travei, assim. E aquilo me deu um gelo, que eu falei, nossa, eu tô colocando muita coisa aqui, né? Tem toda a minha história, tem toda essa virada de chave, a ansiedade e tudo mais. E a mentoria, inclusive nas mentorias, né, que tinha semanais, da reta final ali, se teve um que saiu sem chorar, vocês ainda vão me vingar disso. Verdade, bons assim, tempos. Até eu, porra. O mental era muito trabalhado também. Então, assim, eu sabia que ali eu não ia estar só. Porque às vezes eu conversava com um amigo meu e falava, velho, hoje eu estudei isso e tal. A galera ficava com aquela cara, tipo, ninguém quer saber de crime contra as pessoas e tudo mais. Tipo, fica de boa. E era raro, né? Assim, eu tinha cortado muitas coisas. Então, eu parei com redes sociais, eu parei de sair, eu parei de beber. Aí, às vezes, eu falava pra Fernanda, se eu finalizar a meta, eu vou tomar uma cervejinha e tudo mais. Aí ela falava, merecido e tudo mais. Enfim. Mas aí, nesse tempo que eu estagnei, né, no meio da preparação,
foi primordial estar no ambiente, que saber que isso é normal, que vamos ajustar a estratégia, que você não está só, porque o mental pesa muito, o estudo é muito solitário, né? E antes eu já gostava do ambiente com a galera, e aí eu comecei a me dedicar mais. Então, o que eu falei? Assim que eu entrei, né? Eu vou me dedicar com toda a minha vida, é o meu sonho. Então, estou investindo, eu coloquei grana nisso, né? Coloquei dinheiro. Então, eu vou participar de tudo, de todas as mentorias eu vou estar presente. Então, tinha vezes que eu estava no carro, eu fazia a mentoria do carro. Vai ter tal evento, vou tentar participar do evento. Aquilo me fazia forte também, né? Fazia me sentir mais capaz. E aí a Fernanda, nas últimas 2 semanas para minha prova, eu estava ali com 63 pontos. Falei, não vai dar, porque nota de corte vai estar ali 75 e tudo mais. E aí eu sou bem chorona, né? Então eu ia lá, Fernanda, pelo amor de Deus, o que a gente faz? Ela, não, calma, enfim. Aí nesses últimos, né, 21 dias por aí, eu acabei saindo do então trabalho que eu estava, né? Tive uma desavença, então o meu foco, James, tem que ser concurso público. Excelente. Eu nasci para isso, porque CLT é muito complicado. Não, a instabilidade de ter que ouvir certas coisas, isso também exatamente. É verdade. E aí eu lembro que aconteceu um contratempo, e aí eu liguei pro meu irmão, ele falou assim, velho, faz o seguinte, sai, vai estudar, foca no teu concurso. E eu com aluguel, com um monte de coisa, né? Falei, velho, tá maluco? Ele, não, vai dar tudo certo, confia, porque eu sei que tu vai passar. Ele acreditava mais em mim, né, do que eu mesmo. Então, quando eu lembro que eu entrei no metrô e eu mandei a mensagem para Fernanda, falei, Fernanda, eu não estou trabalhando mais, pode aumentar minhas metas e vamos trabalhar aí para eu chegar nos 75%. E ela, Hannah, o que aconteceu? Você tá bem? E eu só pensava em estudar. Eu falei, tô de boa, chegar lá, vou estudar, já chorei o que tinha para chorar, vamos embora. E aí teve esses ajustes na meta, né? Ajuste de pontos que eu precisava melhorar para chegar competitiva. No último simulado, eu tirei 75 pontos, James. Aí eu fui forte, eu falei, vai dar. A moral elevou. Vai dar. Se não der, eu vou chegar perto, mas assim, eu estava tão feliz, tão contente com tudo que estava acontecendo. E eu lembro que eu participei da última mentoria, né, que era já para essa prova, e eu falei, a Fernanda perguntou, né, se eu queria compartilhar um pouquinho. E isso nunca tinha acontecido comigo, né? Esse progresso, essa constância. E eu falei, eu posso chegar lá e não passar, pode ser que não dê, mas eu sei que eu não vou desistir. Então, ali eu já estava forte. A mentoria, ela me preparou mentalmente, né? Com todo o conteúdo, com planejamento para isso, né? Então, quando eu cheguei na prova, cara, que sensação maravilhosa. No momento que você viu que estava preparada, aquele momento ali no início ou quando você saiu da prova? Quando eu cheguei lá, dá aquele medinho, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, mas quando eu cheguei, que eu vi a prova, né? Assim, então eu sempre dava a folheada, né? Antes de começar. E eu lembro que eu respirava e eu sorria, eu falava, meu Deus, muito obrigada. Quando eu chegar nessa parte aqui, eu já sei o que eu vou marcar. E aí, quando eu vi o tema da redação também, foi tipo, maravilhosamente maravilhoso. E aí, aquilo me deu um gás, né? E aí, eu fiz a prova, e claro, usando toda a estratégia, né? Porque é algo também muito positivo na mentoria. Antes eu não tinha esse costume, né? Eu falei que eu fazia as questões antes igual o joguinho, era mesmo. Então, na mentoria eu entrei, eu soube como que era fazer as questões, quando você acerta, quando erra, montar um caderno de erros, né? Até mesmo estudar por PDF, por videoaula. Essa minha preparação, a maioria foi por videoaula, que comprova mais uma vez que o estudo ele é individual. E a mentoria me deu essa liberdade, né? Não é algo que, não, a gente só tem PDF e tudo mais. E é possível, né? Claro, o PDF eu acredito agora, eu já continuo estudando, ele é bem diferenciado, mas o vídeo da mentoria, direto ao ponto, não é aquela videoaula longa, e era o que eu precisava. Uma coisa bem importante que eu lembrei agora, James. Sim. Que quando eu entrei na mentoria, eu lembro que eu me inspirei tanto na Fernanda, porque ela passou na PMDF rapidamente, claro, ela tinha uma bagagem, e eu lembro que ela falou assim, quando eu passei, eu fui estratégica, e eu ganhei tempo. Aí me ganhou. Falei, é isso que eu preciso ganhar tempo. Então, eu preciso de algo que vai me direcionar. Olha o tanto de tempo que eu já perdi. Nossa, que até cansa, né? Desde a primeira decisão, né? Isso, então, assim, foi muito tempo. Então, foi um diferencial, né? A mentoria de fato. Hannah, pô, excelente. Você mencionou sobre a sua caminhada. Sim. Agora eu quero que você me diga
ali antes da mentoria, antes de você, de fato, virar a chave, o seu estudo, sem aplicar o método, era como? Você só assistia videoaula, você fazia questão, você revisava, era notório? Qual que era um erro hoje que você já aplicou, você sendo aprovada? Você me diga assim, eu lembro que um erro que eu cometia muito era esse. Tinha? Tinha só um que você quer? Diga aí, vamos Nossa, deixar a galera se conectar com você. Fala, eu também. Não, é porque o concurseiro, dizendo não é por mim, falando por mim, eu tinha muitos erros, não vou mentir, né? A forma como eu estudava, igual assim, eu não tinha um planejamento, eu fazia assim, na semana eu vou estudar isso e tudo mais. Mas, por exemplo, às vezes eu não conseguia nem pegar do edital o conteúdo que eu precisava. Então, como eu mencionei, né, antes, eu seguia tudo. Então, eu ia estudando aquilo que o cursinho me liberou. Mas imagina, um conteúdo tinha 120 aulas. Então, nunca ia encerrar. E talvez, quando eu fiz, né, as provas lá do DPEM, eu só cheguei na pontinha do iceberg, né, não aprofundei. Fazia questões parecendo que eu estava jogando, e eu, às vezes, fazia muitas questões. Então, assim, eu não tinha um problema de questões. Mas a revisão, nossa, James, aí era triste. Não revisava. Eu revisava assim, eu estudava a semana inteira, aí eu sentava num sábado e eu ia revisar tudo que eu estudei. Só que eu fazia um reestudo. Aí, por exemplo, eu começava 10 horas da manhã, então eu vou revisar a LEP. Aí eu tinha várias anotações, e dessas anotações eu fazia outras anotações. E aí dava, tipo assim, meio-dia, 1 hora, eu ainda tinha revisado LEP. Aí, beleza, almoçava, tal. Só que na semana eu estudei, vamos supor, 6 matérias. Eu tinha revisado uma, né, durante o dia. Aí, a parte da tarde era outra matéria. Era um reestudo. E parecia que eu não ia evoluindo, entendeu? Porque aí eu começava um assunto e aí a outra parte dele, aí eu não revisava. Então, a revisão, de fato, assim, foi um erro. E eu acredito que, com o método aplicado, o que me levou, de fato, à aprovação foi ter um planejamento de revisão. É exatamente o que eu vou te perguntar agora. Você mencionou ali alguns dos erros que você cometia lá durante seus estudos, e a partir do momento que você entrou, de fato, para a mentoria, virou a chave e aplicou o método, você também sabe, Hannah, de fato, assim, de falar um ponto que você diga, isso aqui para mim foi virada de chave, isso aqui realmente fez eu entender de outra maneira os estudos, isso para mim foi fundamental. Dentro do método, dentro do material, qualquer ponto da mentoria, nesses 82 dias que você fala, foi fundamental. A revisão, sem dúvidas, porque talvez antes o que eu não conseguia, né, aproveitar é porque eu não fazia de fato essa revisão, né? Não relembrava o conteúdo, enfim. E eu acredito também que o ambiente da mentoria é muito, muito importante. Senso de comunidade, né? Exato, esse senso de comunidade, ter o mentor ali. Porque assim, James, se você não tem alguém que está estudando com você, ninguém quer saber se tu está estudando, entendeu? E aí tu tem um mentor, tô com uma dúvida, ele vai lá e te ajuda. Você tem um planejamento, hoje tô perdida, não sei o que eu vou fazer. Nossa, e é tão bom, chega a dar uma paz assim. Pode tocar esse papo de um Dayá? Bom, excelente aí, ó. A trend do momento. É tipo isso, porque tu vai sentar, o único trabalho talvez que tu vai ter vai ser ligar o computador. Tu já vai ter tudo lá, com um clique. E assim, aí isso vendo outras pessoas também, porque eu não acho que a minha vida foi difícil, né? Eu senti alguns momentos com frustrações, enfim, com realizações que eu não consegui, mas que graças a Deus, né, tenho conseguido agora. Mas eu sei que tem gente numa situação, tipo, que tá pior, não tá agradável, né? Ou que não tem condições de estar numa mentoria. Então, assim, é dar valor. E eu dava valor a cada segundo nisso. Então, de fato, assim, um diferencial, o planejamento, isso facilita muito a vida, a organização e a revisão. E o mentor, você pediu só um, mas não tem como, gente. São vários. Mas pode ficar aí, daqui a pouco, no final, senhores, eu vou dar a comissão da Hannah aqui, ela tá... Não, sem comissão, James, mas é verdade. Excelente, não, mas eu sei disso. Isso é muito importante. E outra coisa, ó, não sei se a galera percebeu, mas aqui em cima tem um livro. E se você puder falar um pouco disso, sim. De como isso aqui te ajudou durante a sua preparação, do que é, como é que funcionava, né? Que é o resumos, né, dos Irmãos Polícia. E aí, o que aconteceu? Eu passei na PPGO, né? Fiz a prova lá, deu tudo certo, graças a Deus.
E quando eu corrigi, já sabia que ia ser aprovada, fiz todas as etapas, né? Agora estou esperando chamar, né? Fazer a convocação. Mas esses resumos aqui, eu lembro que uma vez eu fui conversar num evento, né? E aí eu recebi da mentoria esse resumo. E aí eu até pensei, nossa, mas eu nem estou estudando mais, né? Mas que massa, obrigada. E aí ele significa a minha segunda aprovação, né? Que foi na Polícia Penal de Minas. Foi uma aprovação totalmente fora do que eu já estava acostumada. Eu não estava mais na mentoria, né? Por conta do acesso, mas aí eu tinha o resumo. Então, assim, Deus faz tudo perfeito, né? Justamente porque eu passei na PPGO, mas tem todas as fases, demora um pouquinho, né, e tudo mais. E por que não continuar até conseguir tomar posse? E aí, quando saiu a Polícia Penal de Minas, eu não me recordo exatamente quando foi o editado, acho que foi ali em dezembro, né? Penal de... Novembro, foi dezembro. outubro ou novembro? Por aí. Que a prova foi em 25 de janeiro? Isso, foi em janeiro. Janeiro, né? E aí eu comecei a retornar aos estudos em dezembro. Então, assim, muita coisa eu já vi. Então, eu montei um planejamento baseado, inclusive, num vídeo que o Anderson fez de o que fazer para se preparar para PPMG. E aí, vendo esse vídeo, né, analisando o edital, tinha as matérias com peso 2 e tudo mais, e eu fui focando nisso. Agora, já com uma outra mentalidade, né, de que eu sei como estudo, eu tenho um método e eu sei que eu sou capaz. Mas, assim, nunca tive essa de, eu vou lá fazer e vou passar. Então, eu sempre fui muito humilde. Vamos esperar, né, para ver se dá, vai que não. Então, todo dia eu pegava lá a matériazinha, via aqui, aí fazia as anotações e ela fazia as minhas questões. E você bem sabe, né, Hanna, que esse material aqui, os nossos alunos têm ele também em PDF, né, em arquivo. E muita gente chega, ele é quase unânime, né, esse material nosso entre os alunos. Porque é engraçado os depoimentos, né? Caralho, porra, eu tava realizando questões, tudo que está nas questões está na merda do resumo. Cara, que merda, o que vocês fazem e tal. E eu falo, não tem segredo. Porque um dos nossos focos, né? Foco no singular, né? Porque o sujeito é um. Então, é um dos nossos focos. É isso? Estou errado? Me corrija aqui agora. Olha a professora, tá certo? Do outro jeito estaria certo também. Um dos nossos focos, ou estaria errado? Errado. Foco. Aí, porra. Peguei no resumo de português, bosta. Cara, bom, ainda bem que tinha uma professora aqui, ó, nos bastidores. Se tiver errada, já comenta aí, né? Mas se tiver errado, produção, corta isso aí, tá? Mas, bom, excelente. Um dos focos. Correto, professora? Um dos focos? Foda-se. Porra, um dos objetivos da mentoria é ganhar tempo. Sim. E aí o que a gente faz? A gente analisa as questões que estão sendo mais cobradas, as bancas, e a partir da análise das questões, do que está vindo, a gente realiza o nosso material. Por isso que os nossos alunos, quando estão realizando questões, vão fazer provas, eles percebem que o material atualizado está concatenado com as questões. Perfeito. Então, realmente a galera vibra com isso. Sim, não, isso aqui foi primordial. Então, veio no momento certo, fiz a minha preparação, né, ali, e pelos resumos e questões, e aí quando foi em janeiro, fui fazer a prova. Graças a Deus, deu tudo certo. Que bom, excelente. E a Hanna aí mostra que não basta não desistir, né, Hanna? Conseguiu 2 aprovações nessa caminhada, deu para entender bastante como é que funcionou. E, Hanna, não vou tomar muito mais seu tempo. Eu queria saber, para essa galera, eu sempre faço isso com os nossos alunos aprovados, e pergunto, o que você, sendo aprovada, tendo conhecido como que é a jornada de um aprovado, as dificuldades, como que é essa virada de chave, a decisão, o que você falaria agora para alguém que está te vendo, viu, se identificou com você, mas ainda não teve essa decisão? Então, eu acho que são 3 pontos, né, bem importantes. Primeiro, não espere a necessidade bater a porta. Às vezes você pode até estar com uma condição boa, num emprego bacana, mas se é o seu sonho, se vibra no seu coração, vai atrás, torna esse sonho realidade, porque eu acredito muito, James, que Deus não coloca, né, o que a gente não pode realizar. Então, seria exatamente isso, de ir atrás e fazer acontecer. O segundo ponto seria exatamente de confiar em você. Não é tarde, você é capaz. Então, eu tenho 30 anos, tenho 35, tenho 40.
E aí, tu ainda tem muita vida, vai desistir, né? Então, assim, além disso da idade que me pegava, né? Eu achava que comecei a estudar tarde, que passei tarde. Então, seria exatamente isso. E confiar que você é capaz e se precisar de ajuda, procura, né, quem consegue te ajudar, mas que no fim é isso, nunca é tarde para começar, né, confiar em você mesmo e não esperar a necessidade bater, porque quando bate, pode ser que dê certo e vai dar certo, né, se Deus quiser, mas é mais difícil, né? Então, eu falaria isso. Porra, excelente. É a famosa decisão. Faça isso porque ninguém se arrepende de ser aprovado. Ninguém. E para ser aprovado tem que estudar. Beleza? Tem que Agora, bancar, né, Diego? tem que bancar. Agora, para eu não ficar como burrão, eu joguei aqui, velho. Eu joguei aqui, ó. Tá errado do jeito que eu escrevi. A forma correta é um dos nossos focos. Bota fé que era focos? Então, você é professora. Não, mas é porque eu acho que tem dos dois jeitos. Dos dois jeitos. Ele pode concordar com um, porque não pode ter sujeito preposicionado, né? Então, tem isso. E exatamente, eu não vou lembrar isso. Mas aceita os 2 pontos. Mas, teoricamente, para concordar, é um dos nossos focos. Caralho, eu fiquei aqui, velho, e tá gravado, tá aqui, né? Eu falei. Vou me corrigir ao vivo aqui também, né, senhores? Bom, mas é isso mesmo. A gente tá certo, professora? Tá certo, é isso aí. Mas, enfim, então, corrigido, dado o conselho aqui para quem assiste a gente. Ó, importante para passar em concurso é acertar a questão, entendeu? É saber chegar lá na hora e marcar no local certo. Se você quiser virar um doutor em português, passa, ganha sua estabilidade, seu salário e depois você faz um curso, porra. Faculdade. Aí você vira merda. Daqui a pouco eu vou, só de raiva, eu vou subir um vídeo aqui eu dando aula de concordância aqui para os senhores. Bom, vai dar certo. Mas enfim, Hanna, pô, agradeço demais mais uma vez o papo que a gente teve. Eu digo e reforço isso a todos os aprovados. Você já é referência para as pessoas que te conhecem, referência para a galera que está te vendo aí. Pode ter certeza que se você tiver outros objetivos, você também vai conquistar. E o que você precisar e a gente aqui puder, estaremos em condições. Beleza? Beleza. Mais uma vez agradeço. Se você quiser falar mais Obrigada. alguma coisa, o tempo é seu. Não, só isso, só agradecer. De fato, foi um processo que também, né, além de eu me permitir, né, e ter toda a constância, eu confiei também, né? Então, eu acho que a gente escolhe, né, os mentores por aproximação, por ter essa... como se fala, me fugiu a palavra, mas de ter essa admiração, né? Mas, além de tudo, pela entrega. Então, assim, eu confio. Eu falei, se tanta gente passou, então comigo vai dar certo também. E é isso, é só não desistir, né? Hoje, eu fico muito feliz, assim, não só de falar, eu passei com 82 dias. Parecia mentira, né? Mas justamente porque eu não desisti, porque eu fui atrás dos meus sonhos, não importa, né? O quanto tempo demorou. Poderia ter sido antes? Poderia, né? Mas agora a gente segue em frente, né? Mas é só isso, confie no seu mentor. Se você não tem um mentor, vai atrás, procure, faça com quem sabe, com quem é confiável e se entrega, se joga e realiza o seu sonho. Muito bom, excelente. Pô, mais uma vez, obrigado. E se você chegou até aqui, meu camarada, viu a história da Hanna, como ela conseguiu essas aprovações, dificuldades, os bizus que ela deu, vou pedir que a gentileza de você deixar o like, os comentários e também encaminhar esse vídeo para quem está nessa caminhada de estudos, jornada de estudos, dificuldades, e eu tenho certeza que vai motivar essa pessoa, beleza? Então agradeço vocês e até o próximo episódio do Papirocast. Valeu, senhores! Tchau, galera!